Hoje nós vamos falar de uma patologia, uma doença muito comum, que são as doenças valvares, principalmente a insuficiência mitral ou regurgitação mitral. Eu gostaria de informar que eu não tenho nenhum conflito de interesse sobre esse tema e não trabalho em nenhuma indústria de equipamento hospitalar. O coração possui 4 válvulas, mitral e aórtica do lado esquerdo, além da tricúspide e pulmonar do lado direito. Elas funcionam como portas unidirecionais. Permitem que o sangue circule apenas em um sentido, não permitindo que ele reflua ou aconteça alguma regurgitação. A válvula mitral permite que o sangue flua do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo, não possibilitando o seu regurgitamento, o seu retorno, o refluxo para esse átrio, permitindo assim com que ele siga seu fluxo normal, saindo pela aorta. Por algum defeito da válvula, ocorre um refluxo do sangue para o átrio, através de um vazamento da válvula e, consequentemente, acúmulo desse sangue nos pulmões, levando à falta de ar e cansaço. Esse defeito não pode ser corrigido com medicamentos. No máximo que eles fazem é aliviar sintomas. Há uma necessidade de uma intervenção cirúrgica, onde a válvula sofre uma plástica, um conserto, e você mantém a própria válvula do paciente, ou necessita sua troca, quando ela já está muito deteriorada, e ela é retirada e substituída por uma prótese, que pode ser uma prótese biológica ou uma prótese mecânica. Esse tratamento é eminentemente cirúrgico e é realizado pelos cirurgiões cardiovasculares no país e no mundo, que são familiarizados com esse tipo de procedimento desde o início da sua formação médica na residência como cirurgiões cardiovasculares. Essas cirurgias são realizadas pela nossa equipe da Cardiovascular Associados, inclusive de forma minimamente invasiva, com mini incisões, sem necessidade de esternotomia, isto é, a peito aberto, como conhecido tradicionalmente. Com a entrada do século XXI, outras tecnologias surgiram para o tratamento das válvulas, principalmente a válvula aórtica e a válvula mitral, e mais recentemente a válvula tricúspide. Em todas essas técnicas, o cirurgião cardiovascular deve sempre estar presente desde a avaliação pré-operatória com indicação correta de cada procedimento para o tratamento da insuficiência mitral e outras doenças valvares, durante o procedimento propriamente dito, obviamente, e no acompanhamento do paciente no pós-operatório. O cirurgião cardíaco é o único profissional capaz de realizar todas essas modalidades de tratamento da insuficiência mitral, seja ela de forma convencional ou de forma endovascular, eliminando assim qualquer conflito de interesse por saber tratar apenas de uma ou de outra maneira de tratamento da insuficiência mitral, além de ser o único profissional capaz de corrigir a tempo as complicações intraoperatórias de todos esses procedimentos. Então, seguindo para a insuficiência mitral propriamente dita, algum desses procedimentos cirúrgicos convencionais aumentam muito o risco do paciente, tanto à cirurgia quanto ao período pós-operatório, devendo ser evitado. Isto é, paciente que tem uma idade muito avançada, acima de 70 anos, ou alguma comorbidade prévia, uma doença junto com a insuficiência mitral que aumenta o risco cirúrgico, como insuficiência renal com necessidade de diálise, ou uma doença pulmonar importante que trará dificuldade no paciente no pós-operatório, esses procedimentos devem ser evitados e se pesar o risco-benefício para o uso de um tratamento endovascular. Até há poucos anos não havia outra opção. O paciente apenas tomava medicação que não altera o curso da doença, como falamos previamente, e apenas aliviam sintomas. E essa patologia tem uma alta mortalidade nos seus primeiros anos, uma vez que apresenta insuficiência mitral importante e já com presença de cansaço e falta de ar. Hoje temos realizado com sucesso outra opção tecnológica que surgiu no século XXI, que é a utilização da plástica, fazendo a plastia da válvula mitral transcatéter. Isto é, através de um dispositivo chamado MitraClip, introduzido pela veia da virilha e chegando ao coração, um dispositivo que funciona como um clipe, um grampo, que vai grampear a parte mediana da válvula e torná-la competente ou menos insuficiente, diminuindo a insuficiência mitral de maneira significativa. Nós, cirurgiões da Cardiovascular Associados, somos pioneiros nessa técnica, realizada em 2017
o primeiro caso de Brasília, que foi inspirada numa técnica de um cirurgião italiano, o Dr. Alfieri, que a desenvolveu em 1991. É necessário um time de cirurgiões entrosado e familiarizado com o procedimento, além de hospitais com recursos técnicos, como UTI cardiológica, sala de hemodinâmica e etc. A insuficiência mitral é o tipo mais comum de patologia valvar no coração, além de acometer principalmente os pacientes de mais idade. A progressão da doença em pacientes que já apresentam sintomas é de 35 a 45 de mortalidade em um ano, 7 vezes maior que em pacientes que têm a sua insuficiência mitral corrigida e que não têm sintomas. Lembrando, é uma doença grave que não deve ser negligenciada. A cirurgia convencional ainda é o padrão ouro, tanto pela troca contra a plastia mitral de maneira convencional ou minimamente invasiva, para o tratamento da insuficiência mitral importante. Porém, existe uma grande proporção de pacientes que possuem um alto risco para serem submetidos a esse tipo de cirurgia. E, felizmente, atualmente, o tratamento endovascular com a utilização do MitraClip traz uma oportunidade para que esses pacientes que outrora não eram tratados. É um procedimento já regulado pela Anvisa e de uso já há alguns anos, tanto nacional quanto internacionalmente. Para aqueles pacientes com risco proibitivo, o MitraClip é uma solução segura e efetiva para o tratamento de sua insuficiência mitral, com melhora importante da qualidade de vida. O cirurgião cardiovascular deve sempre estar envolvido desde a avaliação inicial desse paciente para a indicação do procedimento correto, obviamente atuação durante a cirurgia e o acompanhamento no pós-operatório. Muito obrigado e até a próxima. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida sobre o assunto, é só comentar aqui embaixo que nós teremos grande prazer em te responder. Muito obrigado e até a próxima.